Olá! Sejam bem-vindos! Nós, estudantes do Instituto Federal do Piauí, Campus Periperi, estamos aqui para falar para vocês de Periperi. Essa cidade que nos acolheu, e que tanto cresce no estado do Piauí e em nossos corações. Vem com a gente! O que vem na sua mente quando você escuta esse nome, Periperi? Certamente não é o Faustão pronunciando o nome dela errado, né? Diretamente de Piripiri, que é a capital do mundo. Todo piauiense sabe que Periperi é a capital do humor, e não a capital do mundo. Apesar de Teresina já fazer parte da grande Periperi. Isso é só para quebrar o gelo de quem está falando justamente do berço de grandes nomes da comédia estadual como Dirceu Andrade, Amaury Jucá e obviamente o inconfundível João Cláudio Moreno. João Cláudio Moreno é o Chicanis lá do Piauí. Ele é um cara, tipo... Era o cara... Dirceu, me diz uma coisa. É verdade que quem bebe da água de Piripiri tem essa veia toda humorística? Acho que é a água do caldeirão, né? Mas nem só por capital do humor que Periperi é conhecida. Ela também tem o time de futebol 4 de Julho que, segundo o próprio João Cláudio, Porque Periperi tem um time de futebol chamado 4 de Julho. É a sensação da cidade. Por causa dele, os Estados Unidos param um dia inteiro. É feriado. É por causa do time. É homenagem ao time. Então, acho que já deu para perceber que não há como falar dessa terra sem ser de forma anedótica. E isso é tão latente que em sua própria origem temos um relato que é um misto de tudo que há de mais interessante. Venha conhecer um pouco mais com a gente. Nessa nossa pesquisa historiográfica, nos deparamos com alguns relatos que soam no mínimo anedóticos sobre o fundador da cidade. A origem de Piripiri data de aproximadamente janeiro de 1777. Sua fundação ocorreu em 1844. Quando o padre Domingo de Freitas e Silva construiu uma moradia em um lugar que ficou conhecido como Anajás. No ano de 1870, o distrito de Piripiri foi elevado a categorias de freguesia, e em 1874 foi elevado a vila. No dia 4 de julho de 1910, a vila foi finalmente elevada a categorias de cidade. Daí a origem do nome do time de futebol mais famoso da cidade. Mas um fato interessante é o de que não existe nenhum registro fotográfico do padre Freitas. Sim, esse ao lado aqui não é o padre, mas sim o seu filho, Domingos de Freitas Silva Júnior, que alegam ser a cópia do pai. Ademais, fica difícil negar a paternidade com um nome desses, não é verdade? Já deu para notar que parece que a cidade nasceu já envolta em ironias típicas de uma sátira de humor nordestino. Um outro aspecto interessante está na origem do nome da cidade. Piripiri é uma grafia moderna do nome da cidade, que originalmente se escreve Periperi. Essa é uma palavra de origem tupi para designar uma espécie de junco encontrada em regiões alagadas. Daí, devido nestes locais alagadiços, encontrarmos esse tipo de planta em grande quantidade, vem-se a expressão em tupi, periperi, para designar pluralidade. Ainda envolta em um ar irônico temos a fundação da igreja matriz da cidade. A igreja de Nossa Senhora dos Remédios é o principal cartão postal de Periperi, sendo um importante marco histórico e religioso na cidade. A igreja é dedicada a Nossa Senhora dos Remédios, e desempenha um papel fundamental nas festividades religiosas do município. Nesse ano de 2023 os festejos ocorreram entre os dias 6 e 16 de outubro e destacou os 70 anos da presença franciscana em Periperi. A cidade na época dos festejos se vê inundada por visitantes de modo que se torna um importante centro de romaria de expressão da fé dos periperienses. Os festejos são levados tão a sério que no período da pandemia no ano de 2020, a paróquia destinou um espaço para driving, onde os fiéis puderam acompanhar a celebração dentro dos carros através de telões.
A celebração também foi transmitida pelas redes sociais. Porém, apesar de ser a igreja matriz da cidade, essa não foi a primeira igreja fundada aqui. A primeira igreja é a Capela de Nossa Senhora do Rosário, que foi fundada pelo mítico Padre Freitas. Porém, após uma graça alcançada, a igreja da Santa Padroeira mudou, e com isso a igreja matriz. Mas de onde vem toda essa devoção? Esse é mais um daqueles casos anedóticos que misturam mito e convicção religiosa. Segundo relatos, a igreja matriz surgiu de uma promessa após uma graça alcançada pelo Padre Freitas, que se apegou a Nossa Senhora dos Remédios e pediu para que a santa intercedesse pela saúde de um dos seus filhos. A graça foi alcançada, e o filho doente do padre foi curado. Daí a santa se tornou cultuada de forma mais intensa. Para conseguir esses relatos históricos é necessário que se vá ao Museu de Periperi. Lá ali são apresentados documentos, fotos e peças que contam a história do desenvolvimento da nossa cidade. Ele está localizado em uma edificação de 1930, e no local já funcionou o Cine Éden, uma agência do Banco do Brasil, o Banco do Estado do Piauí, e somente em 1987 é que passou a ser prédio do museu. O museu é uma joia arquitetônica clássica em meio à modernização predatória que está ceifando todos os prédios históricos do centro da cidade. Essa é uma das queixas do diretor do museu, professor Luiz Mário Getirana, que é o curador do museu, e um baú de informações que precisam ser catalogadas e documentadas para que não se percam na poeira do tempo. Por isso, não perca tempo e vá ao museu saber mais sobre sua história, pois um povo que não conhece seu passado está fadado a cometer os mesmos erros no futuro. E em se tratando de prédios históricos, vamos falar aqui de alguns deles. Começando pelo prédio da antiga prefeitura. Este fica ao lado da unidade escolar Padre Freitas e foi o primeiro prédio onde funcionou a antiga prefeitura da cidade. Hoje a prefeitura já mudou de endereço, de modo que o prédio antigo, apesar de conservar a velha arquitetura, tem outras utilidades administrativas. Outro prédio histórico importante é o que abriga a primeira escola de Periperi. Em 17 de setembro de 1924 instalou-se na Rua Nossa Senhora dos Remédios a instituição de ensino primário Escolas Unidas Padre Freitas. Devido ao crescimento do número de alunos era necessário uma escola maior. Daí em 15 de novembro, o Grupo Escolar Padre Freitas ganhou um prédio próprio, onde funciona até hoje como uma escola pública de referência. Outro prédio histórico que deve ser lembrado é a atual Casa das Letras. Criada em 1937, assim que o Instituto Nacional do Livro publicou a Política Nacional de Criação de Bibliotecas Públicas para todos os municípios brasileiros. Em 3 de julho de 1990 a Casa das Letras foi instalada no histórico prédio que fora da usina elétrica municipal com a denominação de Biblioteca Municipal Casa das Letras, onde funciona até hoje conservando os detalhes arquitetônicos e antigos equipamentos da velha usina. Uma das principais atrações do município é o Açude Caldeirão. Esta é uma importante fonte de abastecimento de água para a região e um ponto turístico local. A construção do açude foi iniciada em abril de 1937 e concluída em meados de 1945. O Açude Caldeirão é uma represa construída no leito do rio Caldeirão e está localizada a cerca de 9 quilômetros do município de Piripiri. Além de abastecer de água o município de Piripiri, o açude é um dos principais pontos turísticos da região, além de ser uma das principais fontes pesqueiras locais. Nesse aspecto podemos destacar a Associação das Mulheres Artesãs e Agroecologistas do Caldeirão, que desempenham um trabalho fundamental de sustento para essas famílias, que se reconhecem como ribeirinhas. Além do aspecto econômico e turístico, temos também a importância do açude no campo do esporte. Esse ano aconteceu a 51ª Regata de Canoas do Açude Caldeirão,
O evento contou com competição nas categorias canoas de fibra e madeira. Com esse nosso pequeno recorte esperamos conseguir demonstrar que Piripiri é uma cidade que se destaca em diversas áreas, e sua beleza é uma delas. Estudar sua história possibilita identificar seu passado nos vários aspectos de convivência. Infelizmente, a falta de preservação dos locais históricos da nossa cidade faz com que corramos o risco de em um futuro próximo estarmos impossibilitados não só de conhecer nossa história, mas também de transmitir esses conhecimentos para as próximas gerações. Por isso que a mensagem que queremos transmitir com esse pequeno recorte é de valorização da identidade originária do nosso povo e da nossa identidade piripiriense. Nós do Instituto Federal do Piauí temos muito orgulho de fazer parte desse chão. Piripiri, cidade do meu coração, é tu meu pedaço de chão. Aqui se plantou o amor, pois o meu cantar alegra toda a multidão. E eu canto cheio de emoção, eu venho de Piripiri. Cantar é um dom que nasceu do coração. Amar é a palavra mais doce que pode existir, pois o meu cantar alegra toda a multidão. E eu canto